Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos com a terceira lição. Eu recomendo que os irmãos assistam à segunda lição que foi dada pelo nosso pastor Josafá. Ela se encontra aqui no card em cima. E hoje nós iremos meditar a respeito do céu, o destino do cristão. Na lição anterior, nós aprendemos a respeito da porta estreita e do caminho largo. E hoje nós iremos meditar a respeito daquilo que nos encontra no final dessa jornada, no final da caminhada cristã. Existe um prêmio para a soberana vocação, um lugar de habitação e de plena comunhão com Deus. E é a respeito dele que nós iremos estudar hoje. O texto áureo da lição se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." A verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21, em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. Diz assim: "Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas." Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi nos preparar um lugar. Lá em João capítulo 14, Jesus, ele fala aos seus discípulos, ele encoraja os seus discípulos a não se turbar o coração, a não andar ansiosos, porque ele está indo nos preparar um lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas. A esperança do cristão não está nas coisas deste mundo. Tudo desse mundo é perecível. Tudo nesse mundo tem um prazo de validade. Seja alegrias, seja tristeza, sejam dores. Tudo isso aqui vai passar. Mas, para o cristão, a sua esperança, a sua expectativa de vida deve estar na eternidade. Nesse lugar que o Senhor Jesus, o próprio Jesus, está nos preparando. Ele foi conquistado por um alto preço, preço de sangue. Esse lugar está assegurado não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Muitas pessoas acreditam que para entrar no céu, para morar no céu, elas apenas precisam ser pessoas boas, fazer boas coisas, ter boas obras. Vivem do jeito que elas acreditam ser certo e, no final de tudo, elas vão morar no céu. Mas, na verdade, é que o céu é lugar, é morada daqueles que foram salvos, daqueles que reconheceram e andaram segundo a sua salvação em Cristo Jesus. Crer é obedecer. O céu é o lugar dos remidos, dos filhos, dos adoradores, dos servos de Deus. No primeiro ponto, tem o tema: o céu, o alvo de todo cristão. Subponto: definindo o céu. Existem 3 céus. O céu
como firmamento, que é o universo, que contém as galáxias, que contém as estrelas, que contém o sistema solar, que contém os buracos negros. Esse é o firmamento, esse lugar que homens gastam as suas vidas tentando decifrar, tentando entender, tentando dizer o tamanho, a largura, quantos anos, como foi criado. Esse é o universo, esse é o céu como firmamento. E existe o céu atmosférico, que é esse onde os pássaros voam, onde estão as nuvens. Esse é o céu atmosférico. E existe o céu, que é o trono de Deus, o santuário do Senhor. A Bíblia fala em vários versículos, principalmente em alguns salmos, sobre esse céu, ser o santuário de Deus, ser a morada do Eterno, esse lugar que é tão sublime e tão grandioso. O céu, ele não é uma fábula, o céu, ele não é uma incerteza, o céu, ele não é uma mentira que foi contada durante muitos anos. Uma mentira, ela não se sustenta durante tanto tempo. O céu, ele é de verdade, ele é um lugar e ele pertence a alguém. Jesus, muitas das vezes, ao falar a respeito do céu, ele fala sobre o reino dos céus. Ele fala desse lugar. Esse lugar é um reino. Ele é um reino. E como qualquer reino, possui as suas leis, ela possui suas características. Então, muitas pessoas querem desvalidar o céu, tirar a esperança do cristão desse lugar, vivem a vida dissolutamente, seguindo os próprios desejos, achando que o céu ele não é de verdade, achando que o céu é de mentira, acreditam na transcendência do homem, na encarnação, acreditam em purgatório, mas na verdade só existe 2 lugares, o céu e o inferno. Se você não está caminhando de acordo com o que a palavra diz, você não vai para lá. Na teologia judaica, se acreditava na existência de vários céus, 7 céus ao todo. E o autor da revista, no seu livro de apoio, ele diz assim: na teologia judaica havia uma pluralidade de céus, em um total de 7, destacando Deus como o Deus dos céus. Nos céus estaria também grande número de seres angelicais e espirituais. Mas sabendo que Deus habita no mais sublime e alto céu, o mais santo, para os judeus primitivos, em seus argumentos e pensamentos mais antigos, esse céu antes habitava na luz primeva, que não se tratava da mesma luz produzida pelo sol. De modo que isso está claro na narrativa de Gênesis na criação. Antes que fosse criado o sol, o firmamento, segundo os hebreus, teria a missão de esconder esse céu divino, sua luz. Todavia, as estrelas eram vistas como perfurações que deixavam resplandecer a luz maravilhosa do céu por cima do firmamento. Para os judeus primitivos, eles tinham essa ideia, esse pensamento de que o firmamento ele foi criado para esconder a glória do céu onde o Senhor está. Esse céu é o céu que é a morada do Deus Altíssimo, o lugar onde o Deus Santos habita. E essa luz, ela vinha antes mesmo da criação do sol. Então, para o Senhor esconder essa maravilhosa, essa gloriosa luz, Ele criou o firmamento. E as estrelas eram pequenas rupturas que deixam essa luz chegar até nós, ser vista aos nossos olhos. A melhor definição para um cristão do que é o céu está contida na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus e ela é inerrante, ela é infalível. Então, nós encontramos a definição do céu de fato nela. Muitas pessoas vão criar suposições, muitas pessoas vão querer doutrinar a respeito do céu, a respeito das suas experiências que podem ser verdadeiras ou não. Isso não vem ao caso.
Mas para nós que seguimos a Cristo, que temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós devemos nos voltar para ela e buscar essa definição. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela trata de Jesus. A Bíblia ela trata sobre o Senhor e a sua salvação. E no final dessa jornada, nós iremos morar lá. Nós iremos habitar nesse céu. Então, nós devemos recorrer sempre à palavra de Deus para defini-lo. A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Ninguém é capaz de imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, preparado para aqueles que o amam. No segundo subponto, o tema é o céu conforme o ensino de Paulo. Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, isso está escrito na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Só que ele fala dessa experiência e ele diz que ele não pode contar aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele presenciou. Ele não pode dizer, ele não nos diz o que aconteceu ali. Mas Paulo, ele traz essa informação justamente nesse contexto de que num homem que tinha vivido a experiência que ele viveu, nisso ele se gloriaria. E eu acho incrível e é importante ressaltar, que Paulo ele foi criado nesse mesmo segmento judaico. Mas ele não está falando aqui de um terceiro céu porque existia outros, não. Paulo ele está falando do céu na sua visão cristã, na sua visão de Cristo. Paulo, assim como nós, ele acreditava nisso, que havia o céu atmosférico, o céu como firmamento e o céu onde o Senhor habita. E nesse terceiro céu, Paulo ele viu coisas que ele não podia nos dizer. Mas nas suas cartas, quando ele fala sobre o céu, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele fala que esse lugar é um lugar de comunhão, onde nós iremos ter comunhão uns com os outros e com Deus. Nós iremos viver a plenitude dessa comunhão. Paulo ele ainda fala que esse lugar, o céu, ele é o prêmio da vocação do Senhor. Em Filipenses capítulo 3, no texto que nós lemos na leitura em classe, Paulo ele traz essa ideia de um atleta que está percorrendo uma corrida. E nós sabemos que um atleta, quando ele está correndo, ele não olha nem para trás, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda. Ele se mantém firme com seus olhos fixos no alvo. Então, para Paulo, era assim que ele enxergava essa corrida. E no terceiro subponto desse primeiro ponto, é isso que nós vamos meditar, o alvo do cristão. O apóstolo Paulo, ele faz esse paralelo, entre essa comparação entre um atleta que está percorrendo uma corrida com a carreira cristã. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque o alvo do cristão precisa estar avante, precisa estar naquilo que ele foi chamado, naquilo que está proposto. Foi-te proposto um objetivo, um propósito. Todo cristão que nasceu de novo deve ter no seu coração esse desejo, esse anseio do dia que irá morar com o Pai, do dia que irá desfrutar da plena presença, prazer e satisfação com Cristo. Quando Paulo ele usa essa palavra prossigo, ele está trazendo essa alusão, essa ideia de disciplina e foco. Um atleta, ele precisa ter uma disciplina. Ele precisa ter uma disciplina para ele se manter firme no seu propósito, que é cruzar a linha de chegada. E ele precisa ter foco. Como eu disse, eles não podem se distrair. Eles não podem olhar para trás. Eles não podem olhar para o lado. Eles não podem olhar para o lado esquerdo nem pelo direito. Eles se mantêm fixos, firmes para o que está à sua frente. E assim deve ser o cristão. Muitos de nós temos nos perdido no caminho, perdido o alvo do céu, porque nós estamos nos distraindo com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Tudo que esse mundo tem e que está à disposição do homem é perecível, tem uma
data de validade. Tem um tempo de acabar. Quando o Senhor vier voltar na sua glória e vier arrebatar a sua igreja, nós sabemos que haverá a restauração de todas as coisas. Tudo se fará novo. Mas só desfrutará da novidade de Deus aqueles que permanecerão fiéis a Ele agora. Fiéis ao Senhor, fiel à sua palavra. Que obedeceram, que propuseram no seu coração de prosseguir para esse alvo. O cristão, ele não pode se engodar com as coisas desse mundo. O cristão, ele não pode ter como foco de vida, propósito de vida, apenas no que ele vai viver aqui. Sendo que o Senhor, ele nos preparou um lugar eterno, uma morada eterna. Que é nesse lugar que nós devemos focar. É nesse lugar que deve estar a nossa motivação todos os dias para caminhar. A gente vive na época da graça, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos estar na presença do Senhor. Porém, pela graça de Deus e pela sua grande misericórdia, nós herdaremos esse lugar. Porém, graça, ela não é favor, ela não é o oposto de esforço. Não é porque é favor imerecido que você vai viver a vida de qualquer jeito. Não. O reino dos céus, ele é tomado pela força. E é necessário que o cristão tenha como alvo o céu. E por isso ele mantém o foco. Por isso que ele se mantém constante. É por isso que ele se mantém em disciplina. Um corredor, ele tem tempo de corrida, ele tem a velocidade que ele vai correr, ele tem até os métodos que ele vai usar para correr, para que ele consiga alcançar o objetivo, o alvo final. O segundo ponto diz a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Nós sabemos que João, ele foi preso e foi levado até a ilha de Patmos por conta do evangelho do Senhor, por conta da pregação. E quando ele estava lá, nesse período, ele teve uma revelação do Senhor a respeito das coisas que aconteceriam e do porvir. E, obedecendo à voz daquele que lhe falava, ele escreveu tudo e nos deixou para nós. E na carta aos Apocalipse, é muito interessante isso, porque é como se o nome significa isso, né? A tradução de Apocalipse tem esse significado. E é como se descobrisse algo que estava coberto. Então, é o Senhor nos revelando aquilo que está preparado para nós. Mas nada se compara com o que nós iremos vivenciar quando nós estivermos de fato lá. O primeiro subponto diz o novo céu e a nova terra. Isso significa que quando o nosso Senhor voltar em glória, tudo será transformado, tudo passará por uma transformação. Não haverá mais corrupção, não haverá mais pecado, porque o Senhor, ele já venceu Satanás, e ele venceu o pecado, ele venceu as coisas do mundo. Então, quando fala sobre um novo céu, uma nova terra, nessa perspectiva de transformação, de restauração de todas as coisas. O autor nos traz algo muito interessante no livro de apoio que diz assim: João descreve a condição dos remidos em Cristo que irão morar no céu, os quais estarão vestidos de vestes brancas que simbolizam pureza, santidade e redenção, o que por causa disso podemos gozar da comunhão com o Pai. Quando João ele começa a sua narrativa, ele fala que nós estaremos de vestes brancas. Isso significa que nós seremos pessoas que só entrará no céu pessoas que realmente nasceram de novo, pessoas que decidiram viver em pureza, em santidade, em obediência ao Senhor. E aí ele fala sobre esse novo céu e essa nova terra como uma ação divina que trará a transformação plena de todas as coisas. O mundo passará por uma restauração plena. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 8,
se eu não me engano, versículo 21, que toda a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Que a criação, ela geme, ela aguarda, ela anseia pelo dia que os filhos de Deus irão se manifestar. A restauração, ela vem para isso, para sanar tudo aquilo que o pecado, por conta do pecado, passou por essa transgressão, essa corrupção. O cristão deve ser consciente de que o novo céu e a nova terra são uma promessa bíblica, não se trata de utopia. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que está descrito na palavra de Deus vai acontecer de fato. De fato, o Senhor irá transformar todas as coisas. De fato, haverá esse dia. O céu, como eu já disse, não é uma mentira, não é uma fábula, não é uma historinha de niná. O céu é real. O céu, ele é de verdade. Ele é um lugar. O cristão precisa ter isso firmado no seu coração. Muitos de nós vivemos a vida como se Jesus não fosse voltar. E quando eu falo muitos de nós, eu não estou falando daqueles que não aceitaram Jesus, daqueles que estão no mundo. Estou falando de muitos de nós que estamos dentro da igreja. Muitas das vezes nós estamos na igreja e nós não cremos fielmente no que a palavra de Deus diz. Então nós vivemos a vida de qualquer jeito. Nós vivemos a nossa vida focada no aqui e agora. No que a gente tem que fazer aqui, no sucesso que a gente tem que obter aqui nessas coisas. Quando, na verdade, nós devemos viver as coisas desse mundo, pensando na glória que há por vir, em como será a nossa vida na eternidade. Se nós iremos passar a eternidade com Deus, desfrutando de todas essas bênçãos que o céu tem guardado, reservado para nós, ou se nós vamos padecer juntamente com aqueles que não reconheceram no inferno. Gente, o inferno é real, tão real quanto o céu. No segundo subponto fala a linda cidade como uma nova morada. Enquanto nesse mundo nós estamos, nós não pertencemos a ele. Nós não pertencemos a este mundo. Isso significa que nós temos uma outra cidadania. Quando duas pessoas compatriotas se encontram num país estrangeiro, o que é que eles vão falar? O que é que eles vão ansiar? Eles vão se lembrar da sua pátria natal. Eles vão se lembrar da terra que verdadeiramente é a sua casa. Por mais que o outro lugar que eles estejam seja melhor do que a sua pátria, eles sempre vão se lembrar dela. Sempre. E assim deve ser o cristão. Os nossos olhos devem estar focados nisso, na morada eterna, na nossa pátria. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos peregrinos. Nós somos pessoas que têm um lugar. Nós somos pessoas que têm um lugar para ir. Nós somos o único povo da face da terra que sabemos exatamente para onde a gente está indo. A gente sabe para onde a gente vai. Nós iremos nos encontrar com o nosso Criador, com o nosso Pai. Então, nessa nova Jerusalém, nós não iremos mais desfrutar de dores. Nós não iremos desfrutar mais de luto. Nós não iremos mais passar por aflições. Nós estaremos em comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que nós o veremos face a face. Que coisa grandiosa! Hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus. Quando nós vemos cultuar o Senhor nas nossas casas, nos nossos momentos a só com Ele, nós podemos desfrutar dessa presença. Mas imagine que glória vai ser quando nós estivermos com Ele, face a face. É por isso que os nossos olhos devem estar nas coisas dos céus, porque o nosso amado está lá. Porque o homem mais incrível do mundo está lá. Segundo ponto, fala muito sobre essa morada eterna. Quando nós vamos para uma casa nova, nós arrumamos, a nossa casa, nós sentimos tanto prazer de estar nela. Imagine o que será da sua nova morada. João, ele descreve as ruas, ele fala de
todos os artifícios que aquele lugar tem. Tem um rio que nasce do trono de Deus, o rio da água da vida. Nós teremos o Senhor junto conosco. Nós andaremos por ruas de ouro. Vocês têm noção disso? E isso, só de imaginar, é uma glória. Agora imagine estar lá. Vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Não há adjetivo suficiente para a gente descrever o que é o céu. O terceiro ponto é o céu, o fim da jornada cristã. Todo atleta, todas as pessoas que, não vou usar essa palavra competir, mas todas as pessoas que estão participando de uma corrida, elas participam ansiando pelo prêmio que virá depois que elas cruzarem a linha de chegada. E nós também, assim, nós temos um prêmio nos esperando, que é o céu. Quando nossas aflições, as nossas dores acabarem nesse mundo, nós estaremos no céu. E nós estaremos onde Deus está. Esse é o subponto. Estaremos onde Deus está. Todo cristão deve ansiar estar com o Senhor. Todos aqueles que nasceram de novo devem ansiar estar com o Pai. E isso torna o céu ainda mais atraente, ainda mais atrativo. Porque Deus Pai está sentado no trono e à sua direita está Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele está lá. E é isso que torna o céu um lugar tão esplendoroso, porque Cristo Jesus está lá. O segundo subponto fala: as lágrimas cessarão. Aqui essas lágrimas, elas falam das lágrimas que nós damos por conta das aflições desse tempo presente, dessa era. Por conta das rejeições, por conta das calúnias, por conta das perseguições, as tribulações, as angústias do dia a dia, as ansiedades. Essas lágrimas, elas serão consoladas pelo próprio Deus. Ele nos consolará. Ele é o nosso consolo. Jesus fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o nosso consolo está nessa certeza, na certeza de que nós estaremos com o Senhor. E lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá mais enfermidade. E tudo isso só se tornou possível nós herdarmos por conta de Jesus. Nós nos tornamos herdeiros das coisas celestiais. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, ele fala que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Paulo, ele fala que nós estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo, em Efésios, capítulo 2. Todas essas coisas devem trazer para nós essa segurança e esse anseio, esse desejo desse lugar. Quando nós estamos com o nosso coração voltado para as coisas que são do alto, pensando nas coisas que são de cima, as coisas desse mundo, elas não têm poder sobre nós. Elas perdem a sua atração, a sua atratividade. Porque o cristão entendeu que eu estou andando nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. As alegrias que esse mundo pode me dar são passageiras, elas vão passar juntamente com ele. Mas o que vai ficar é o eterno. É aquilo que o Senhor preparou para os seus filhos. E o terceiro ponto é o céu como repouso eterno. Quando fala de repouso, não está falando de tédio. Muitas pessoas acham que quando está parado, descanso é sinal de tédio. Mas a verdade é que esse descanso é o descanso do cansaço, das aflições, das lutas. O céu, ele vai sanar toda
dor. Ele vai sarar todas as feridas. Não há nada que você tenha que abrir mão aqui nessa vida que não será sanado pelo céu. Todas as suas dores, todas as suas aflições, tudo aquilo que rouba a tua paz, o céu, ele tem essa capacidade de sanar. Muitos de nós estamos perdendo tanto tempo buscando nas coisas que esse mundo nos dá alegria. E não é assim. Não está nesse lugar. Para o cristão verdadeiro, ele continua com seus olhos focados no céu. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na escassez, seja na bonança. Em tudo, ele continua focado no céu. Talvez o que nos falte hoje em dia é entender que o céu é o lar dos verdadeiros adoradores, que o céu é o lar dos servos, porque lá nós continuaremos servindo ao Senhor. E o céu é o lugar dos que desejam conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Jesus ele define a vida eterna lá em João 17, versículo 3, como conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Se nós pela fé nós alcançamos a vida eterna, isso significa que nós começamos aqui a conhecer a Deus, a desfrutar do que de fato é a vida eterna. Só que vocês concordam comigo que um Deus que é tão grande, tão sublime, tão maravilhoso, é necessário muito tempo para conhecê-lo de fato? A eternidade é isso. Você vai conhecer o Senhor. Você vai desfrutar da presença dele, lado a lado. E é por isso que no céu não entra qualquer um. E é por isso que o céu não se aceita qualquer coisa. O céu, ele tem critérios. E só vai desfrutar de todas essas bênçãos o cristão que entendeu isso e que viveu segundo a palavra de Deus. Amém.